Biografia de Gladys Aylward, capítulo 3. Todos a bordo. Gladys não estava prestando muita atenção na mulher idosa que lhe falava após o culto. Ela estava cansada da festa, pois havia trabalhado até tarde na noite anterior. No entanto, mesmo exausta como se sentia, o trabalho extra valera muito a pena. Em apenas 7 meses, ela depositara quase todo o dinheiro da passagem para a China. O vendedor sempre lhe perguntara se ela já sabia para qual lugar da China ela iria. Toda semana Gladys dizia não. Contudo, enquanto estava ali de pé, cansada, sem de fato prestar muita atenção à senhora idosa, seus ouvidos de repente se aguçaram. Como eu estava dizendo, a senhora idosa afirmou. A senhora Jane Lawson não conseguiu se estabelecer na Inglaterra depois da morte do marido. No ano passado, ela empacotou tudo e voltou para a China. Ela disse que preferiria morrer fazendo o trabalho de Deus a ficar na Inglaterra fazendo bordados. Aos 77 anos de idade, acredito que ela vai acabar morrendo por lá mesmo. Gladys perguntou. A senhora disse que ela voltou para a China? Sim. Respondeu a mulher. Seu único arrependimento foi voltar sozinha. Ela não conseguiu ninguém interessado em ir com ela. É uma pena. Na verdade, ela queria treinar alguém para continuar o serviço depois de sua partida. Gladys podia sentir seu coração acelerar. Sou eu! Antes mesmo de perceber que estava falando em voz alta. A senhora olhou para Gladys com espanto. Contudo, nos minutos seguintes, Gladys conseguiu convencê-la de que ir para a China era algo sério para ela. Então a mulher procurou em sua imensa bolsa até encontrar o endereço da senhora Jane. Ela o entregou a Gladys, beijou-a no rosto e desejou-lhe toda sorte. Gladys voltou para o seu quarto, cheia de entusiasmo. Ela tinha tantas coisas a fazer, precisava escrever para Jane e deixá-la saber que a ajuda estava a caminho. E ela tinha que contar ao atendente da agência marítima Miller que ela agora tinha um destino na China. Ela também tinha que coletar tantos itens úteis quanto possível para sua viagem. Não demorou muito para Gladys receber uma carta da senhora Jane, dizendo-lhe para ir à China. Ela poderia trabalhar para a senhora e esta a encontraria em Tianjin. Assim, no sábado 15 de outubro de 1930, 3 meses depois de ouvir falar sobre a senhora Jane, Gladys estava na estação ferroviária na rua Liverpool, pronta para começar sua jornada. Ela era de longe a passageira mais estranha que esperava para embarcar no trem. Usava um vestido laranja brilhante e um enorme sobretudo de pele com as mangas cortadas. O casaco era pesado demais para o outono inglês, que ficava para trás. Sob as roupas, ela usava um dos velhos espartilhos da mãe. Costurado no espartilho, havia um labirinto de bolsos secretos que guardavam suas passagens de trem, passaporte, caneta tinteiro, que ela esperava não vazar todo o seu dinheiro. 9 centavos trocado e 2 cheques viagem de 1 libra cada, além da Bíblia. É claro que todos esses itens guardados no espartilho a faziam parecer um pouco gordinha. Mas, felizmente, o sobretudo de pele conseguia esconder a maior parte do que ela guardava. Gladys também tinha 2 malas velhas e maltratadas. Na maior delas, ela arrumou algumas roupas extras, meias de lã, um suéter tricotado à mão de sua irmã Violeta e um colete de lã de uma mulher da igreja. Um saco de dormir e um pequeno fogareiro a álcool também estava lá dentro. A mala menor estava cheia de comida, sardinha em lata e carne, feijões cozidos, bolachas, ovos cozidos, café solúvel e muito chá. Do lado de fora da mala, ela amarrara uma panela grande e uma chaleira, ou seja, Gladys se assemelhava mais a um viajante desocupado que uma missionária de partida para uma terra distante. Todos a bordo para Hull, gritou o condutor. O vapor subiu da enorme locomotiva na frente do trem. Gladys abraçou os pais e a irmã Violeta em despedida pela última vez. Seu irmão Lawrence, um baterista do exército britânico, não pôde estar lá, mas Gladys tinha uma foto dele com o uniforme de gala guardada na mala. Não se esqueça de nós, Gladys, disse sua irmã Violeta ao dar o último abraço na irmã mais velha. Disse a mãe, nossa Gladys nunca nos esquecerá, não é, amor? Nós oraremos por você todos os dias, acrescentou dando um tapinha maternal na mão de Gladys.
Gladys olhou de novo para a pequena multidão de cerca de 50 pessoas que vieram para lhe desejar boa viagem. Até o funcionário da agência de navegação Miller estava lá para se despedir dela. Gladys tentou absorver todos os detalhes para se lembrar para sempre das pessoas que a amaram e apoiaram enquanto ela trabalhava para realizar o sonho de ir para a China. Outro assobio acompanhado de vapor soou da locomotiva e Gladys entrou no trem. Ela baixou a janela e acenou de forma frenética para todos. O condutor soprou o apito e o trem começou a se afastar da plataforma. Bem devagar, os amigos, parentes e simpatizantes de Gladys ficaram cada vez menores à distância, até que Gladys se sentou sozinha no trem. Ela seguia rumo à China, com 2 libras e 9 shillings enfiados no bolso do espartilho. Não demorou muito para Gladys fazer amizade no trem. Um casal de meia-idade demonstrou um interesse especial por ela. Eles viram todas as pessoas que se despediam dela em Londres e perguntaram aonde ela ia. Gladys disse que estava a caminho de ser missionária na China. O trem onde ela estava a levaria até Hull, onde pegaria um barco para a Holanda. Lá ela embarcaria em outro trem e viajaria pela Alemanha, Polônia e Rússia até chegar à China. Para sua surpresa, o casal também era cristão e estavam voltando para a Holanda, depois de participar de algumas reuniões de Keswick, na Inglaterra. Enquanto o trem passava pelos campos ingleses, Gladys e o casal se tornaram bons amigos. Os 3 embarcaram juntos ao barco para Haia, e quando o litoral holandês apareceu, o casal fez uma promessa a Gladys. Eles iriam orar por ela todas as noites às 21 horas, pelo resto da vida. Quando o casal se despediu de Gladys no trem em Haia, o cavalheiro apertou sua mão e a esposa lhe deu um beijo de adeus bem carinhoso, como se ela fosse sua irmã. Apenas quando Gladys se acomodou no assento e o trem se afastou da estação, ela notou que o homem havia colocado algo em sua mão. Ela virou a mão e quando a abriu, na palma da sua mão havia uma nota amassada de 1 libra. Gladys ficou muito agradecida pelo dinheiro, embora não soubesse como usaria o dinheiro inglês no lugar aonde ia. No entanto, o ato foi muito gentil da parte dele. Assim que pôde, ela dobrou a nota de 1 libra, enfiou-a em um dos bolsos do espartilho e rapidamente esqueceu-se dela. Cidades e aldeias, celeiros e pontes passavam enquanto o trem atravessava a Europa. Lentamente as planícies se transformaram em colinas, então as colinas se transformaram em montanhas. Durante todo o tempo, Gladys se sentou com o nariz contra a janela do trem, fascinada por tudo que estava vendo. Quanto mais longe o trem ia de Haia, menos os outros passageiros falavam inglês. Em Berlim, na Alemanha, Gladys teve dificuldade em se fazer entender para o oficial de imigração. Mas felizmente ele reconheceu seu passaporte britânico e acenou para ela. O trem continuou através de Varsóvia e Moscou. Gladys comia o que ela fazia com o que trouxera na mala. Os ovos que a mãe cozinhou para ela comeu em Varsóvia. O arenque enlatado ela comeu em Moscou. E os biscoitos e queijo enquanto observava a paisagem. O único exercício de Gladys na viagem consistia em subir e descer o corredor do trem ou andar rapidamente ao redor dele, quando o trem parava para ser abastecido com mais carvão e água para o motor. 7 dias depois de deixar a estação da rua Liverpool, Gladys cruzou os Montes Urais, que dividem a Europa da Ásia. A primeira diferença que notou quando o trem atravessou o leste da Rússia foi o frio extremo. Cada vagão estava com pequenos aquecedores a vapor para produzir calor. Contudo, mesmo sentando-se de lado, com as costas contra um dos aquecedores, Gladys sentia pouco calor, por causa do vento gelado que soprava no trem em volta das janelas. Por isso, Gladys mantinha o casaco de pele fechado firmemente à sua volta. A outra diferença que Gladys notara nessa parte da Rússia era o tipo de passageiros que subiam no trem. A cada parada, mais avós e empresários saíam do trem e mais soldados subiam. No momento em que o trem cruzou a Sibéria, Gladys era a única civil a bordo. Isso a deixou muito nervosa no começo. Os soldados russos eram barulhentos e não se barbeavam. Debaixo dos braços, eles levavam longas bisnagas de pão, dos quais partiam grandes pedaços e comiam quando ficavam com fome.
Qualquer garota inglesa teria achado suas maneiras revoltantes. Eles comiam com a boca aberta e assoavam o nariz usando os dedos. Era difícil para Gladys continuar a sorrir para eles. Ela tentou pensar em Lawrence, seu irmão. Ela tirou a foto dele da bolsa e estudou-a com cuidado. Ele parecia bonito no uniforme de gala. Gladys lembrou a si mesma de que o soldado sentado ao seu lado, rindo e batendo no ombro do amigo, provavelmente era irmão de alguém. Gladys ficou grata por aqueles soldados barulhentos e um pouco indisciplinados serem pelo menos educados com ela. Depois de passar por um lago, o trem subiu para o leste em direção a Hanbi, na China, onde Gladys teria que se transferir para um trem da Manchúria, para continuar sua jornada até Tianjin. Enquanto a escuridão caía, o trem seguia em frente. Gladys foi dormir com o ombro encostado na janela congelada do vagão. Ela acordou algum tempo depois com o condutor gritando com ela. Ela não conseguiu entender uma palavra do que ele estava dizendo. É claro, no entanto, ela tinha uma ideia geral a partir de sua mímica. Ele apontou para a pequena estação onde o trem havia parado e apontava para Gladys e sua bagagem. Ele queria que Gladys pegasse sua bagagem e saísse do trem. Gladys sacudiu a cabeça e tirou as 2 malas do bagageiro acima da poltrona. Ela empilhou as malas no chão e sentou-se sobre elas. Ela sabia que a pequena demonstração transmitiria uma mensagem para que o condutor entendesse que ela não desceria do trem. O condutor continuou gritando com ela por vários minutos. Contudo, Gladys acabou pegando a passagem e apontando para o destino escrito nela, na China. Ele ergueu as mãos incrédulo. Uma última vez o condutor tentou convencê-la a sair. Ele fingiu atirar com uma arma e depois apertou o peito como se estivesse ferido. Ainda assim, Gladys não se mexeu. Ela tinha uma passagem para a China e cada volta que as rodas do trem davam nos trilhos era uma volta mais próxima do seu destino. Por fim, o condutor desistiu, desgostoso com sua teimosia, e pouco tempo depois o trem se afastou da estação de trem de Chita. O trem cruzou a noite sombria da Sibéria. Árvores se alinhavam nas laterais dos trilhos da ferrovia e se elevavam de modo ameaçador acima do trem. Gladys ficou contente por estar embrulhada no casaco quentinho no trem, com suas luzes e aquecedores ligados. Ela estava feliz até mesmo pelos companheiros de viagem barulhentos. O trem estava agora completamente cheio de soldados, mas a presença deles dava coragem a Gladys enquanto passava pelo campo desolado e solitário. Já era tarde da noite quando o apito do trem soou e o motor chiou até parar. Um policial russo se levantou e gritou alguma coisa para os homens. Os soldados pegaram as mochilas e formaram uma fila do lado de fora do vagão. Ela os observou descendo o trilho, a respiração formando nuvens brancas na escuridão gelada. Ao longe, os lobos uivavam. Gladys afastou-se da janela quando de repente o trem foi mergulhado na mais completa escuridão. Ela esperou que os olhos se ajustassem ao escuro. Escutou com atenção. O trem não estava mais assobiando. Um pensamento ocorreu a ela que a fez entrar em pânico. E se o trem tivesse parado ali para sempre? Ela pegou as malas e seguiu pelo corredor até o final do vagão. De repente, um ruído estranho encheu todo o trem. Gladys começou a tremer. Mesmo que ela nunca tivesse ouvido os sons antes, ela não tinha dúvida de que era um tiroteio. E estava muito perto. Ela olhou do trem para a direção em que os soldados marcharam e viu clarões de luz no céu. Ela não se sentia mais segura no trem. Ela precisava sair e encontrar algum tipo de abrigo. Deixou cair as malas no chão e desceu do trem. Era necessário encontrar alguém que falasse e compreendesse o que ela dizia. Mas como alguém poderia entendê-la? Seu coração batia muito forte. Ela olhou em volta e viu uma construção de madeira bem frágil no final de uma das plataformas da estação. Gladys empurrou de leve a porta do pequeno prédio de madeira. A porta se abriu. Não havia luz lá dentro. No entanto, Gladys conseguiu distinguir 4 homens reunidos em volta de um pequeno fogão a lenha. Cada homem segurava uma caneca grande e Gladys sentiu o cheiro forte de café.
Ela conheceu 3 dos homens: o maquinista do trem, o homem que cuidava do abastecimento de carvão e o condutor que havia tentado tão arduamente tirá-la do trem em Chita. Assim que Gladys entrou na sala, o condutor saltou de onde estava agachado sobre uma caixa virada para cima e começou a gritar de novo. Ela tinha certeza de que ele estava dizendo: "Eu lhe disse", e se a verdade fosse dita, ele de fato havia lhe avisado sim. Depois de vários minutos vociferando com Gladys em russo, ele se sentou abruptamente e lhe ofereceu uma xícara de café. Ela aceitou e puxou uma de suas malas para se sentar. Ela pegou a caneca das mãos do condutor e por vários minutos todos ficaram em silêncio tomando a bebida quente. Depois de Gladys esvaziar a caneca de café, o condutor lançou-se em uma charada como a que ela tinha representado em Chita. Desta vez, ele recebeu a ajuda do maquinista. Primeiro, eles apontaram para o leste e fizeram ruídos de tiros. Gladys assentiu. Agora ela entendia. Uma batalha estava acontecendo nos trilhos. Em seguida, eles fingiram pegar as malas e sair pela porta, apontando de volta para os trilhos da ferrovia em direção a Chita. Gladys entendeu essa parte também. Contudo, o significado de sua pantomima era um pesadelo para ela. Com certeza, eles não esperavam que ela voltasse para Chita a pé. Ela franziu a testa para eles. Os 2 homens então se lançaram em um ato mais longo. Eles fingiram atirar um no outro, então eles se arrastaram para o trem. Eles levantaram todos os dedos várias vezes e, com relutância, Gladys assentiu com a cabeça de novo. Eles estavam dizendo a ela que o trem ficaria exatamente onde estava até que estivesse cheio de soldados feridos e só então retornaria a Chita. Gladys tentou pensar em uma maneira de perguntar quanto tempo demoraria até que o trem pudesse fazer a viagem de volta. Ela olhou em desespero ao redor da sala até que seus olhos se fixaram em um velho calendário amarelado. Ela começou a própria mímica. Correu para o calendário e começou a apontar para os dias um de cada vez. Então ela olhou para os homens e encolheu os ombros. O maquinista balançou a cabeça em concordância. Ele parecia ter entendido o que ela estava perguntando. Ele levantou as 2 mãos e mostrou todos os 10 dedos. Então ele encolheu os ombros e mostrou 20 dedos. Depois deu de ombros de novo e mostrou 30 dedos. Gladys teve sua resposta. O trem poderia ficar na estação por 10 ou 20 ou talvez 30 dias. Ela não tinha suprimentos suficientes para durar tanto tempo. Além disso, os homens não a convidaram para ficar, nem se ofereceram para partilhar os suprimentos com ela. E por que deveriam? O condutor fez todo o possível, com exceção de pegá-la e retirá-la do trem em Chita à força. Tudo para impedi-la de estar ali. Era óbvio que ela não precisaria retornar para Chita. Por fim, quando ela não conseguiu mais ver nenhum outro curso de ação, Gladys pegou as 2 malas, desceu da plataforma improvisada e saiu para a terra congelada. O minúsculo prédio da estação logo desapareceu no meio da noite, enquanto ela seguia pelos trilhos cobertos de neve. Enormes pinheiros cobriam os 2 lados dos trilhos. De vez em quando o céu atrás dela se iluminava com o clarão do fogo de um canhão. Com cada clarão, Gladys vislumbrava a silhueta do trem ao longe. Logo, porém, ela virou uma curva nos trilhos e ficou completamente sozinha. 2 semanas antes, ela estava de pé na movimentada plataforma da estação da rua Liverpool, dizendo adeus a toda a sua família e amigos. Agora ela estava andando sozinha no meio da noite, ao longo de trilhos cobertos de neve na Sibéria. "Eu quero ir à China te servir, Deus. Não me deixe morrer aqui", ela orava a cada passo que dava.